Fala, piloto, já pensou em levar para casa esse foguete da NASA por apenas R$ 5 ou 50 centavos no pacote promocional? Corre, que a gente já está na reta final. Quer saber tudo que essa nave tem? Então anota aí. Okay, let's go. E além do mais, você vai estar me ajudando na temporada 2025. Garanta seus números e a gente se vê nas pistas. Valeu! Fala, pilotos! Bem-vindo a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da segunda etapa do AMA Motocross que rolou neste sábado em Hamilton, no norte da Califórnia. O calor teve presente, tinha 10 sol para cada piloto praticamente. Todos os pilotos reclamaram. Claro que os pilotos mais preparados se prevaleceram. Mesmo os mais preparados sofreram, né? Nas entrevistas, ali o pessoal chegando depois da bateria, então já metiam água, hidratação e muito mais. A gente teve Hayden Diggle tendo problemas, né? Que não conseguiu nem ir pro pódio na segunda bateria, teve que ir para a carreta da Alpinestar lá fazer uma hidratação, vamos dizer assim. Tivemos Eli Tomac no seu Beast Mode aí na primeira bateria. Na segunda bateria foi pego de calça curta com uma péssima largada e um tombo. Jet Lawrence não conseguiu render na primeira bateria. Será que esse é o tendão de Aquiles, a criptonita do Jet? Não fazer uma boa largada e não conseguir se desenvolver no começo da bateria. Na segunda bateria largou bem, sumiu na frente e venceu. Aaron Plessinger mostrou, já tinha falado na etapa passada que ele iria vencer baterias, iria vencer etapas esse ano, por uma falta, vamos dizer assim, de atenção. Ele disse que quando recebeu a placa de 2 voltas, ele pensou que já era a última volta, estava acabando, foi pego de calça curta, né? Eli Tomac aproveitou, já estava no seu Beast Mode e arrepiou, levou a vitória para casa. Será que teremos Hayden Diggle com a temporada perfeita na 250? O piloto dominou as 4 baterias, porém, nessa segunda bateria de sábado foi pego aí com a garganta seca, tudo, tanto que ele não conseguiu ficar nem no pódio, né? Foi tratar isso, foi ver o que realmente tinha acontecido. A AMA, devido ao calor, né? Até os pilotos old school, né? Reclamaram, né? Que a AMA diminuiu 5 minutos da bateria, por os pilotos estarem voltando do AMA Supercross, né, não tá bem preparados para preservar os pilotos. E os pilotos old school aí, Jeff Warner, ele falou que fazia 2 baterias de 45 mais 2 voltas, era 2 baterias de 50 minutos na mesma temperatura na sua época, e se preparava para aquilo. Então ele achou um tiro no pé do AMA, que é uma coisa que faz diferença. Alguns pilotos foram privilegiados, outros foram prejudicados, mas é isso daí. Roda a vinheta, vamos para cima, vamos ver tudo que a gente trouxe para você dessa segunda etapa. Não deixe de seguir o canal, compartilhar com seus amigos, curtir o vídeo para nos fortalecer. Isso faz crescer mais, conseguir abranger mais pessoas, trazer mais coisas para testar, desenvolver e falar para vocês se presta ou não presta. É isso daí, vamos para cima. Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, o calor pegou e pegou pra valer nessa etapa, né? O pessoal fala dos 102 degrees, 100 degrees. Isso normalmente é Fahrenheit para Celsius, né? Tava em torno dos seus 38 a 40 graus. Lá, vamos dizer assim, a Califórnia é um deserto, né? Então a umidade é bem baixa. Você não sente tanto, você não transpira tanto, porém você sente o calor. Mesmo os pilotos da Flórida, né? Muitos pilotos no motocross, eles vão para a Flórida. Para o terreno ser melhor entre termos, assim, né, ser mais arenoso, né, ter melhores condições, e o calor e a umidade ser alta. Então isso arrebenta muito mais o piloto. Arrebenta no quê? No deserto, na Califórnia, a primeira vez que eu fui foi em setembro. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui ver como é que era.
fui ver como que era os Estados Unidos, fui ver, falei com o pessoal da TBT, que ia me dar suporte, treinei nas pistas lá, e realmente você sente o calor, porém você não sente tão forte, praticamente vamos dizer assim, o pessoal de Goiânia, Brasília aqui do Brasil, porque é muito seco, a umidade, o que a umidade faz? A umidade faz você transpirar, então na Flórida, os pilotos ficam lá porque eles transpiram, então isso exige muito mais do corpo, você transpira o tempo todo, você desidrata, então teu corpo acaba se tornando mais forte. Se você tá na Califórnia, daí quando você vai para as corridas com umidade alta, você transpira igual um porco e teu corpo não tá acostumado. E isso prejudica e muito no seu resultado. Vamos dizer assim, você tem 2 treinos, né, e mais 2 baterias. É só um dia para você resolver isso. Então, se você não chega bem hidratado, não tá acostumado, 2 palitos, você desidratou, você não consegue render nada. E outra, você sente o calor, né? Então, apesar de eles estarem na Califórnia, sentiram para valer, né? Até Malcolm Stewart falou que eu sou nativo da Flórida, eu sou natural da Flórida, eu senti o calor. Então, devia estar extremamente quente e absurdo, sabendo que esses caras são realmente muito bem preparados, até os melhores, vamos dizer assim, sofreram, né? Então, a gente teve essa peculiaridade nessa etapa, o pessoal colocou a parte de areia também, não é só correr, né? Vamos dizer assim, a pista tá detonada e o pessoal tá exigindo 110%. Lembrando que a AMA fez bastante manutenção, né? Tanto para a primeira, para a segunda bateria da 250, a pista não estava tão detonada quanto os outros anos. Então, isso não que não exigiu, não exige tanto a parte física, 110, 120%, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo exige a intensidade, né? A pista estava boa, os pilotos estavam atacando ao máximo ali. A pista não deixou a nada a desejar, mexeram algumas coisas, na minha opinião ficou legal. Na parte do fundo antes da chegada, eles já fizeram o ano passado, né? Tinha aquele mesão, aquele triplão grandão, a curva para a esquerda, antes eles meio que paravam, depois ia. Agora eles fizeram uma sessão de costela de duplo, o ano passado era um pouco mais alto, então os pilotos meio que encaixando, não davam muita disputa. E esse ano eles fizeram mais tipo rollers, né? Que o pessoal começou a encaixar ou vinha puxando a moto, que era, na minha opinião, era o jeito mais rápido, e tentar encaixar bem, bem baixinho as 2 últimas para saltar o último duplo, para ir pro duplo da subida. Então, ali foi uma das grandes diferenças. Tiraram aquela outra curva depois do duplo da subida, também tinha uma curva que era tipo um king, né? Eles deixaram ela flat, né? Reta. Também eu achei que ficou bacana. Então a pista tinha um flow bem bacana. Deu muitas ultrapassagens, não ficou naquela pista, o piloto ficar segurando o pelotão, o cara que conseguiu se livrar do pelotão sumiu na frente. Então isso deixa o campeonato mais competitivo e realmente o melhor vencer, vamos dizer assim, né? Então, acompanhe um pouco aí do que tudo que a gente conseguiu trazer do Fofocross para vocês. Depois vamos falar das baterias. Acompanhe um pouco aí de como os pilotos tentaram se manter gelados até a caída do gate. O calor foi intenso, todos os pilotos tentando manter a sua temperatura ideal com guarda-sol, ventilador na moto ou o próprio colete de gelo, como a gente vê na foto do piloto Benny Bloss, Hayden Deegan aqui no mesmo momento. Não só esses coletes que eram bem difíceis de se encontrar, hoje em dia até o Alpinistar já faz ele até personalizado, como a gente vê Jason Anderson, que também precisou de uma toalha e o ventilador de pescoço aí para manter-se na temperatura ideal. Joey Savage já partiu para o estilo old school, o saco com gelo nas costas. Não só o saco, mas também os equipamentos bem ventilados. Muitos pilotos também utilizaram as bags aí com água, né? Muitos pilotos do Enduro participaram dessa etapa do GNCC com as bags aí nas costas e na cintura. Não só os pilotos precisaram se refrigerar, mas também as motocicletas com os radiadores de óleo, ventoinha no radiador e muito mais. Não só a Triumph, como a Pro Circuit também, com todo o sistema em fibra de carbono ali. Então a gente pode ver que realmente não só os pilotos sofreram, como as motos com o terreno pesado e os pilotos exigindo bastante da motocicleta. O pessoal trabalha duro para manter uma ótima performance e a moto em uma ótima condição. Para o pessoal que gosta de intriga, né, a Super Motocross postou aí o Pride Month, né, que é
o orgulho, mês do orgulho, né, do LGBT+, e tal. Então os pilotos caíram matando nos comentários, tanto o Rossi, Villopoto, Cooper Abbey, mostrando que é um esporte de homem, né, e pegou meio mal. Até eles desligaram os comentários, o pessoal foi no post anterior e acabaram massacrando. Chance Hymas foi um dos pilotos que abandonou a segunda bateria, não alinhou, pois comeu uma comida estragada durante a semana, ficou mal até quinta-feira e depois da primeira bateria acabou se sentindo mal, vomitando, se desidratando, sem condições de alinhar para a segunda. Juju Bummer mostrou uma ótima evolução na temporada passada, mostrou que também é veloz e super competitivo no motocross, porém falou que precisa evoluir bastante a moto, tanto no chassi quanto na suspensão para o motocross. Marshbanks tem obtido ótimos resultados no motocross, nessa parte final do supercross também, e tem dito que as largadas têm o prejudicado. Será que fazendo uma boa largada a gente vai ver o piloto brigando pelas primeiras posições? Michael Mosiman, piloto natural da região que cresceu competindo na pista de Hamilton, quase conseguiu seu primeiro pódio no motocross, né? No final da bateria da segunda bateria ele acabou caindo e fazendo um 16º. Joe Shimoda procurando Hayden Denga durante as baterias, porém o piloto já tinha atingido uma boa diferença e administrado as 2 vitórias nas 2 baterias. O piloto californiano Ryan Francisco, natural da Califórnia, tem batido na trave, não tem obtido bons resultados. Ele que foi uma sensação no amador e tem tido dificuldades para despontar no profissional. Casey Cocker, piloto que foi o que bateu de frente com o Hayden Nigg num amador na Super Mini, na categoria Super Mini, das 105, 85, tem sofrido muito nessa transição profissional, ainda mais com fraturas. Na pré-temporada desse ano ele acabou quebrando o fêmur, porém fez ótimas largadas e ótimos resultados nessa etapa. Austin Faulkner não tem obtido ótimos resultados durante essa temporada, porém o piloto deixou bem claro que está se construindo novamente para a próxima temporada. Ele quer fazer um ano completo sem se machucar e obter ótimos resultados. Mesmo assim, em Impala ele acabou caindo e a pedaleira pegando na sua perna e o cortando, lhe tirando a segunda bateria. O piloto Kobush, depois da ótima largada na segunda bateria, assumiu a liderança, liderou por uma volta e meia, ainda fez uma brincadeira na frente de Hayden Digg, né, que foi e fez o mesmo com ele durante a segunda bateria. E aí, o que vocês acharam da atitude de ambos pilotos? Falando em Hayden Digg, será que ele terá temporada perfeita, vencendo as 22 baterias? Algo que nenhum piloto conseguiu fazer. James Stewart foi o mais próximo, vencendo 23 baterias de 24. Pro Circuit tem tido uma temporada muito boa, apesar de não ter vencido o campeonato no Supercross. 89% dos seus pilotos estão aptos a alinharem, né? Lembrando que na temporada passada, Ty Masterpool foi chamado de última hora para ser o único piloto da equipe. Jerry Martin tem tentado fazer o seu retorno ao profissional com uma super oportunidade na Star Racing, porém tem contado com azar nessa etapa. Estava quebrando entre os 10 primeiros na primeira bateria, mas acabou sofrendo um super tombo e abandonando a bateria e a segunda também. O pódio da 250 é representado pelos mecânicos, já que apenas Joe Shimoda foi o único piloto apto a subir no pódio. Eles acabaram passando para o seu mecânico e os 3 mecânicos dos 3 pilotos recebendo a premiação. Muito bacana essa ação aí, porém isso mostra o quão difícil estava. Fazer pose para a foto é a coisa mais fácil, mas eu quero ver você fazer pose após uma bateria de 35 minutos embaixo de um sol de 40 graus e numa pista extremamente destruída. Os pilotos da 450 no seu modo survival aí, jet com esse super óculos e depois da bateria mantendo aí a temperatura. Jorge Prado foi perguntado se ele não iria vestir, mas ele confessou que estava com uma camiseta térmica embaixo super gelada durante as baterias. Aqui a piscina, né, normalmente super gelada, que faz o corpo recuperar mais rápido, né? Como o tempo é muito curto entre uma bateria e outra, os pilotos entram logo depois da bateria dentro da piscina super gelada. Isso faz que o corpo recupere mais rápido, volte a seu normal rapidamente, e com isso o piloto consegue já salvar energia, recuperar energia para a próxima bateria mais rapidamente.
Será que vamos ver a moto do Jet com esse fundo vermelho a temporada toda? Aqui seu mecânico fazendo uma brincadeira que utilizar óleo, apenas um óleo no motor é o essencial, já que ele vinha da categoria de base, né? Ele era mecânico na Geico, dos pilotos 150, então normalmente era utilizado 2 óleos, né? Um para embreagem e outro para o motor. O mecânico também comentou que houve uma grande mudança no chassi da moto, eles reforçaram o peito da moto do quadro ali, deixando a moto mais rígida. Isso, nos buracos, acredito eu, a moto vai mexer menos, ela fica menos flexível, então ela mexe menos, balança menos. E com isso o piloto tem mais estabilidade e consegue ter maior velocidade nos buracos e um melhor desempenho. Porém, quando o piloto não consegue imprimir velocidade, a moto começa a quicar para tudo quanto é lado. Então, tem os prós e os contras. Então, a gente vê muito o James Stewart comentando sobre isso nas corridas que estão muito detonadas e os pilotos não conseguem imprimir velocidade, que os pilotos não de fábrica que não tem essa mudança no quadro, tem mais vantagem. Porém, quando a pista tem um flow mais veloz e os pilotos de fábrica têm essas mudanças, a moto tem muito mais estabilidade e até por isso mesmo que eles são mais rápidos. Parece que teremos o retorno de Chase Sexton apenas na 6ª etapa após o comunicado da KTM. Muito desagradável sem a presença dele esse campeonato, porém é o que o piloto acha que é necessário para ele voltar em alta performance e voltar a vencer no campeonato AMA Motocross, que já começou sendo um fiasco. O mecânico do Cooper Abbey foi abordado sobre as mudanças da motocicleta do Supercross para motocross, fora suspensão, e ele falou que o piloto utiliza a mesma setup de quadro e motor, só muda a relação da motocicleta. Então, o pessoal da mídia ficou bem impressionado como o Cooper Abbey gosta da moto rígida que eles utilizam no Supercross. Aqui a gente consegue notar que ele gosta de manter a moto muito rígida, muito firme nas pernas, utilizando lixa e protetores no quadro em ambos lados, tanto no protetor do burrinho quanto no subquadro do lado esquerdo. Aqui, Kitchen utiliza mais esse parafuso com essa borracha, né, esse suporte para estar firme em cima da moto. Lembrando que o pessoal da 250 utiliza o corpo mais para trás na motocicleta para tentar ter mais tração. O pessoal da 450, como tem muita potência, às vezes tem que manter o motor mais para o meio, para frente. Pessoal, a gente se vê no Colorado. Até a próxima. Pessoal, agora vamos falar das baterias, começando pela MX2. Será que Hayden Eagle a gente tá vendo o melhor dele? Ele tá com uma estratégia de corrida, né, que ele tem falado já na primeira etapa, né, e tem botado em prática nas 4 baterias, né. Ele não é o piloto que já larga e sai igual um maluco tentando assumir a ponta. Ele vai gradativamente e quando parece que ele pensa, o cara já deu tudo, ele desce a mão no acelerador e some na frente. Vamos dizer assim, assume, né? Ele passa, parece que quando ele quer o outro piloto. Então, a parte física para ele é uma coisa que deixa ele confortável, vamos dizer assim, né? Ele fala que ele mandou recado na outra etapa, né? Se esses pilotos acham que estão preparados, esse final de semana eu vou mostrar porque eles não estão nada preparados. Realmente tem feito jus às suas palavras. Tem andado muito bem, às vezes ele não é nem o mais rápido, mas é o mais constante e chega na hora, lá depois dos 15 minutos, ele mantém o ritmo ou aumenta um pouco mais o seu ritmo, né? Então, alguns pilotos têm feito frente a ele, porém, um dos pilotos que a gente diz, mas o cara tá andando bem porque ele largou melhor que o outro, falando de tal, tem se botado em boas posições, mas a gente sabe que se ele cai na primeira curva, é aquele piloto que vai até o final no ritmo, né, vai buscar o resultado. Claro que às vezes vem aquela pressão, tudo. Que eu falei antes ali, será que a gente vai ver um piloto conseguir a temporada perfeita na 250? Não vai ser fácil. Mas Hayden Deegan tá provando aí pro mundo, né, que é o piloto mais rápido da 250 no atual momento no AMA Motocross. Não, vamos dizer assim, não tá tão fácil assim também. Jo Shimoda, o Japassan aí, tem mostrado que consegue dar trabalho pro Hayden, né? O Hayden consegue se botar em melhores posições no começo da bateria,
porém o Shimoda demora muito para se colocar na posição e depois o Hayden só começa a administrar ou manter, né? E a gente sabe que o Joe Shimoda é muito bem preparado, porém, na minha opinião, ele falou uma besteira, vamos dizer assim, e ele falou tudo que o Hayden queria escutar, né? Na entrevista depois da segunda bateria, dava pra ver que ele tava cansado, tudo, né? O Hayden Deegan, como eu falei antes, ele nem subiu no pódio, né? Ele tava com alguma enfermidade, alguma coisa, que a garganta dele fechou, ele engoliu tanta poeira, secou tanto, ou desidratou, que ele tava se sentindo mal, foi levado ao centro médico, ali do AMA, e o Joe Shimoda pega e fala, cara, tá difícil, o Hayden tem mostrado que é muito bem preparado, isso e aquilo, então, tipo assim, era tudo que o Hayden Deegan queria escutar, né, então, se ele precisar, ele vai alfinetar o Joe Shimoda. A gente sabe que o Hayden Deegan é o piloto que ele entra na cabeça dos adversários, gosta de sentir a pressão, tem se botado em condições de ser pressionado, né, falado. Então o Joe Shimoda deu um banquete para ele, se precisar, ele vai judiar do Shimoda. Claro, o campeonato só tá começando, a gente tá na quarta, fez 4 baterias, né, de 22, a gente tem 18 baterias ainda pela frente, tudo pode acontecer, né, como vocês viram aí no Fofocross, as motos, os pessoal tenta manter, não só os pilotos, manter refrigerados, né, com as vestimentas, os coletes de gelo, essas coisas, mas as motos com os radiadores de óleo, as ventoinhas no radiador. Então isso mostra o quão quente a temperatura. Claro, é 30 minutos, mais 2 voltas, vamos dizer, 35 a 38 minutos as baterias. Você manter a moto em uma temperatura ideal, em ótima performance, é bem complicado. Lá o pessoal chega até a gelar a gasolina para manter o motor resfriado, ter potência. Por quê? Porque as pistas são arenosas, então elas exigem bastante do motor. O americano, ele adora andar como a pista arenosa, ele precisa de muito, às vezes para e sai, eles adoram torque na moto. As motos são sempre muito explosivas, muita explosão, muita porrada de saída. Já o europeu, como tem muita pista de terra, essas coisas, eles são mais no flow, então as motos são mais progressivas, os pilotos têm que ser um pouquinho mais agressivo. Então isso depende de condições de pistas. O americano é mais tradicional isso daí. Quando a gente, vamos dizer assim, comprou um motor, mas veio dos Estados Unidos, a gente sabe que o motor vai ser mais pancada, mais torque. E o europeu normalmente é mais progressivo. O piloto que vai ter que ser mais agressivo na moto para conseguir ter, não exigir a potência da moto, mas não perder a potência, não perder a tração, né? Aqui no terreno duro, você coloca uma moto super explosiva, a moto vai girar em falso, você vai começar a acelerar, a moto vai querer escapar, então o motor mais progressivo você consegue fluir mais. Então vai depender do piloto manter mais o flow, o estilo de pista também. O americano, apesar de ter algumas curvas travadas, as pistas são muito de flow, muito veloz, treinando lá, sendo de terceiro e quarto o tempo inteiro. São pouquíssimas curvas que você joga uma segunda, as curvas realmente travadas. Aqui no Brasil a gente é de segunda e terceira, 80% em segunda e um pouquinho de terceira. Lá fora normalmente se anda de terceira e quarta o tempo todo nas pistas, porque é flow, é motocross raiz de verdade. Então, voltando para a bateria da 250, os dois principais cabeças para disputar esse título Hayden Deegan e Joe Shimoda. A gente espera que nenhum dos dois se machuquem. Joe Shimoda, a gente sabe que ele é muito forte. Ele até falando isso, né, ele comentou que ele entrou na Honda ano passado, ele sofreu muito, porque o pessoal já falou, o que você quer? Isso e aquilo. E ele veio da Pro Circuit. Então a Pro Circuit, eles tinham o piloto de teste, né, o Ivan Tedesco. Então o Tedesco já vinha tipo, você gosta de tal coisa, então vamos com isso daqui, vamos para esse lado, vamos para aquele. E na Honda ele chegou, o pessoal, tô aqui, aí ele teve que meio que desenvolver a moto, ele sabia o que ele queria, mas ao mesmo tempo fica mais difícil de você alinhar naqueles mínimos detalhes, deixar 110% a moto, como na Pro Circuit tinha um Tedesco, já experiência, tudo.
Então ele sofreu bastante com isso, já que ele pilota diferente dos Lawrence, então os Lawrence foram para um lado e ele sofreu um pouquinho com isso. Claro que na Honda tem o Trey Canard, né, que foi o piloto campeão tanto do Supercross como no motocross na 250, mas sofreu com isso daí. E esse ano ele já entrou sabendo que ele queria, isso que ele falou que é a grande diferença, tanto no Supercross quanto no motocross. Então a gente vai ver aí esses dois batalhar até o final, e a gente sabe que o Joe Shimoda não joga mole, né? Ele é super agressivo, não é porco, mas ele é super agressivo, foi agressivo com o Deegan no Supercross. A gente quer ver essa agressividade no motocross também. Falando agora do terceiro lugar, Kitchen, que na primeira etapa foi um balde de água fria, nessa conseguiu se superar, fez 2 terceiros. Na segunda teve uma largada melhor, na primeira teve que buscar o resultado ali, veio até o final, mas tem mostrado uma evolução, porém vai ter que trabalhar bastante, né? Vamos ver, aquela chama que ele pintou na cabeça, ele vai ter que acender em cima da moto. Então é um campeonato que está muito bacana, a gente espera que ele tenha ótimas largadas, não só ele, como seu companheiro de equipe, Gary Marchbanks, que fala que está numa sua melhor fase, porém o peso e o tamanho dele prejudica ele na largada. Então se a gente vê o Marchbanks largando bem, com certeza a gente vai ver ele brigando aí, tem mostrado até o final das baterias, vindo de trás, que desgasta muita energia, brigando até o final aí. Então a gente espera que eles façam boas largadas para bater de frente com o Hayden Deegan, né? Não que a gente não queira que o Hayden Deegan vença, mas a gente quer ver disputa. Quanto mais disputa dentro da pista, melhor para o público, né? Para os fãs de motocross igual a gente. Falando agora de outros pilotos, Chance Raimas teve uma ótima largada na primeira bateria, mas cometeu 2 erros, né? Saiu para fora da pista, perdeu a liderança, depois errou de novo, saiu para fora. Isso custou algumas posições e no final a parte física pegou ele bastante, tanto que ele não alinhou na segunda bateria. Por quê, Gê? Porque ele comeu uma comida não envenenada, uma comida podre durante a semana. Ele ficou de segunda, se eu não me engano, que ele comentou, até quinta-feira sem comer praticamente nada. Então de quinta para frente ele tentou comer o máximo, se hidratar ao máximo, porém sábado de manhã ele não se sentiu bem e começou a vomitar, então se desidratou, tanto que na segunda bateria ele nem alinhou por estar desidratado. Aí ele foi aconselhado a não alinhar, não largar, então ele se pôs fora dessa segunda bateria e dando tiro no pé no campeonato, que é um piloto que estava crescendo bastante, porém um DNF desse aí é complicado você reverter, né? Ainda mais com Hayden Deegan e Joe Shimoda dominando as baterias aí. Quem chamou muita atenção foi o Case Cocker, o piloto Gas, né, Rockstar, é o piloto que quebrou a perna. O ano passado ele era Husqvarna Gas, ele foi movido para, é a mesma coisa, mas foi promovido para Gas. Ele quebrou a perna durante a pré-temporada, voltou e as 2 baterias fez ótimas largadas, liderou ali praticamente 15 minutos da primeira bateria, se manteve em segunda até os 25 minutos. Lembrando que ele era um dos pilotos que batia de frente com o Hayden Deegan no amador, né? Sempre de 80 ali, 100. É o piloto que ou o Deegan vencia ou ele. Normalmente 70% foi o Deegan, 30% ele era o maior rival. E ele falou que ele quer mostrar que ele é tão bom quanto o Hayden Deegan. Infelizmente, a temporada passada ele também se machucou, perdeu uma boa parte do campeonato. Então esse piloto preste atenção, ele já fez pódio na temporada passada, abre um olho que ele vai crescer durante o campeonato e com essas boas largadas, se ele conseguir manter, vai fazer pódio novamente. Seth Remaker também fez uma boa largada na primeira bateria, porém demorou para ele, na metade da bateria parece que ele se soltou e alavancou, né, na primeira bateria, na segunda não conseguiu render tão bem, não conseguiu largar tão bem. Então tanto no MXGP quanto no AMA a largada tem feito diferença, assim, todo mundo é muito bem preparado, não tem mais aquele piloto que cai na largada, vem até o final e vence. Por quê? O piloto está muito bem preparado, tanto tecnicamente como fisicamente moto. Então, ele acaba não afunilando, né? Ele começa a manter, o pelotão vai mantendo aqueles pilotos, 5, 6 pilotos. Então, o que vai fazendo diferença são esses pequenos detalhes, uma largada, se manter em boas posições no começo, não cair no começo de prova, igual o que o Hayden Deegan falou.
Então, antigamente o cara caía, mas ele vinha até os 20 minutos, ele ia mantendo ali a diferença pros primeiros. Daí dos 20 minutos os caras morriam, o cara descia o cacete, eu mantinha o ritmo, né? Conseguia tirar 15, 20 segundos de diferença e vencer. Hoje em dia isso não acontece mais. Até o próprio Redendigo ano passado teve provas que caía, não conseguiu render. Então, por isso que tá realmente difícil, né? Tipo assim, conforme foi perdendo as oportunidades, vamos dizer assim, né? Os pilotos foram afunilando, falando, não, eu não posso perder por nada, tem que estar bem, isso, aquilo. O profissionalismo subiu ao extremo. Continuando falando da Pro Circuit, o piloto Ty Masterpool, também foi outro piloto que estava até sexta ou sábado de febre. Andou muito na primeira bateria, fez quarto. No finalzinho perdeu ali a posição para o seu companheiro de equipe, Kitchen. Mas mostrou uma boa evolução na primeira etapa, largou na ponta da primeira bateria, depois foi decaindo, na segunda não largou tão bem, quebrou entre os 10º para trás. Nessa primeira bateria, quarto andou e que veio de trás, não era que largou bem, veio de trás, recuperando, passou o Settermaker, passou o Kitchen, depois ele deu uma decaidinha ali. Na segunda bateria, com certeza deve ter pego a parte física, não lembro exatamente o resultado dele, mas também não fez uma ótima largada. E isso judia bastante. Então, a Pro Circuit tá com uma equipe muito boa, não tem se machucado os pilotos, né? Espero que eles terminem saudáveis aí durante o resto da temporada e tenham vamos dizer assim, consigam construir, né? Na nossa época a Pro Circuit dominava igual a Star, né? Na minha época, vamos dizer assim, era o sonho de qualquer piloto ser piloto da Pro Circuit, e hoje qualquer sonho do piloto é ser piloto da Star, né? Pelas motos, os títulos, as coisas. Então, a gente vê aí a Pro Circuit sofrendo nesses últimos 10 anos, né? Com azar, pilotos se machucando e etc. Continuando 250 aqui, falando dos dois últimos pilotos que chamou a atenção. Primeiro foi Tom Vial. Lembrando, né, que igual eu falei, o Tom Vial e Settermaker foram até o final disputando o campeonato, então eles não conseguiram se preparar muito bem para o motocross, que normalmente os pilotos já estão na reta final do supercross, já estão treinando motocross, já treinam 2 dias motocross, 1 dia supercross, e vai indo, né, para não chegar, terminou o supercross, agora vou me preparar para o motocross, da noite pro dia, tentar, eu ando de 15 a 20 minutos, eu vou ter que andar 30 numa pista moída, abaixo de 40 graus. Não é bem assim, então os pilotos já vêm se preparando com uma certa antecedência, não é da noite para o dia. Então isso com certeza tem surtido efeito para ambos nos resultados. Na primeira, Vial acaba caindo, né, tomou besta no final das costelas, mete a mão na roda de Ryder de Francesco e abandona. Então, sei lá, a gente não sabe, ele falou que sofreu bastante com a musculatura do braço, tanto que ele foi direto para a carreta da Alpinestar, né? Não foi nem pro box, foi direto pra carreta, lá era até uma dúvida pra segunda bateria, mas alinhou na segunda bateria. Igual eu falei, um DNF é de chorar. Mas a gente sabe que é um piloto que o ano passado disputou até o final o título ali, mas a gente espera que tenha ótimos resultados e dê a volta por cima. Na segunda bateria celular foi o último a alinhar, conseguiu fazer um 8º embaixo do calor ali, deve ter sofrido não só com o calor, mas também com as dores, às vezes tomou algum remédio, a gente sabe que isso faz decair bastante o rendimento do atleta. E o outro piloto que todo mundo já tinha aposentado, né, vamos dizer assim, e a Star foi lá, buscou ele, né, ainda mais quando deu problema, acho que com o Enzo, foi o piloto Mike Mosman, que estava correndo em casa, ele que é da região ali, cresceu correndo em Hamilton, andou muito bem, né, igual eu falei, ele estava aposentado, perdeu o patrocínio da equipe, não conseguiu outra equipe, deu esse problema com o Enzo, a Star chamou ele, é um piloto que anda muito bem no Supercross, chegou a vencer até a bateria, fez pódio, né, num Triple Crown, então teve problema, voltou, quebrou o pescoço, machucou o pescoço, teve que fazer toda a rotina de novo, a Star ficou com ele, né, a gente não sabe realmente qual que é o contrato dele, se ele tá andando de graça ou não, porém um piloto que estava indo para o pódio nessa etapa, acabou caindo depois da largada ali, com certeza seria uma reviravolta muito grande e tem que bater palmas para o piloto por tudo que ele passou, né, claro, a oportunidade de estar treinando com a melhor equipe, a melhor equipamento ali, ajuda e muito, porém, a força de vontade do cara querer continuar, fazer acontecer, tem que tirar o chapéu. Então, da 250 é isso daí, o pódio foi Hayden Deegan, Joe Shimoda e
Levi Kitchen, o Heidenreich aí tá com 12 pontos na frente, não tem nada ganho ainda, como eu falei, né? Já a segunda etapa de 11, ainda tem 18 baterias para acontecer. Com certeza o Japassan vai comer um wasabi, vai ficar muito louco e vai para cima aí, é isso que a gente quer ver. Agora vamos falar da 450, onde que a gente pensou que a gente ia ter o domínio do Tomac, né? Que nos deixou, não nos deixou, né? Mas teve já a primeira bateria, dominou ali, né? Foi até o final, passou o Plessinger, andou muito bem, né? Super agressivo. Já vamos falar de Plessinger também. Mas na segunda bateria, na largada, né? Quando eu vi que o Valentin Guillot bateu nele na largada, ele ficou, falei, fudeu. Ainda mais com 5 minutos a menos. Todos os pilotos, pô, tem 5 minutos, eu vou até os 20 e depois dos 20 eu soco a mão e me viro, né? Então, saber que é 5 para 10 é uma grande diferença. É 3, 4 voltas a mais na pista. Então, isso prejudicou bastante ele. Ele veio no estilo Eli Tomac Beast Mode, porém se precipitou ali, acabou perdendo a frente, caindo. E com certeza a parte física pegou ele ali, ele não conseguiu alavancar mais, mas conseguiu fazer um ótimo resultado aí com o primeiro e o oitavo. A passada que ele deu no Justin Cooper na primeira bateria foi sensacional, foi a coisa mais linda. Então são essas pequenas coisinhas que a gente vê o quão grandioso o cara é, né? No começo da bateria, né, vim conseguir fazer a ultrapassagem nas costelas ali, ele veio ignorando, né? O pessoal vem meio que encaixando 2, 2, 3, ele veio, só deu aquela puxada, passou naquele estilo, né? E o pessoal até antes da largada pergunta, o que te faz ir tão bem nessa etapa e tal, isso e aquilo. E ele fala, eu acho que é a pista por ser nas montanhas, né? A pista de montanha sobe, desce, vai de frenagem e descida. Ele fala, é muito parecido com as pistas do Colorado, onde eu treino, né? Nas minhas pistas. Lembrando que Tomac sempre foi muito bom em Hamilton, mas um cara que sempre dominou Hamilton era o Roczen. Era engraçado como ele começava o campeonato detonando e depois ele ia decaindo, ou os outros pilotos iam melhorando, né? Tipo, essa virada de chave do Supercross pro Motocross, eu acho que a técnica dele, o talento dele fazia total diferença. E depois os pilotos iam melhorando, claro, a parte física, tudo, iam pegando ele. Mas o Roczen sempre começou muito bem os campeonatos, que normalmente era em Hamilton. Lembrando que Tomac venceu sua primeira corrida no profissional de 250 em Hamilton, com terceiro e primeiro. Ele foi lá na Geico, já estreou vencendo. Não foi campeão naquele ano, mas foi um ótimo ano que ele começou arrebentando, depois ele teve seus péssimos resultados ali, mas ele já mostrou para o que iria ser, né, desde a primeira etapa. Agora falando de Aaron Plessinger, cara, ele até me impressionou, pensei que ele ia decair antes, ou o Tomac queria pegar ele, ou o Tomac esperou também, mas acredito que não, né, o calor, tudo, e dava pra ver que o Tomac tava puxando, e mantendo as voltas ali, e o Plessinger, talvez o cansaço, a desidratação pegou ele fala, cara, quando eu recebi a placa de 2 voltas, eu pensei que era bandeirada já, que tanto eu tava controlando diminuir, quando eu vi, já era tarde, né, o Tomac passou ele, e a mesma coisa com o cara, mas é só o cara voltar a acelerar. Eu vou dar uma explicação para vocês. É a mesma coisa você tá correndo na esteira, quem é acostumado a correr na esteira ou a pé, você tá correndo na esteira a 15 km por hora. Lá tá seus 5, 10 minutos, lá um tiro de 1 minuto, aí você diminui para 10 km por hora. O teu cansaço pega na hora. E foi isso realmente que aconteceu com ele. Uma vez aconteceu comigo em Três Lagoas, eu desidratei tanto que a placa de última volta eu pensei que era bandeirada. Eu tava desistindo, saindo da pista, meu irmão foi lá me buscar, me deu a placa, tem mais uma volta, vai, não sei o quê. Então a desidratação faz que você se perca nisso daí, ou a parte física, mas normalmente é desidratação. E ele não pode falar, pô, eu não sei o que aconteceu. Ele fala, tudo culpa minha, não foi de culpa da equipe, nada. Mas como ele falou antes, né, eu falei pra vocês, ele prometeu que vai vencer uma bateria e uma etapa esse ano. No Supercross ele não começou tão bem, mas parece que no motocross ele tá com a faca atravessada nos dentes aí, falando de seu companheiro de equipe, né, Chase Sexton, que caiu aquele tombo lá, machucou, vai se manter fora até a 6ª etapa. Eu acho que é uma decisão, sei lá, às vezes talvez a pressão do Supercross deve ter pegado bastante ele, tudo, como ele já começou mal o motocross, vou descansar agora um pouco, vou me preparar melhor, terminar o ano arrebentando. Como tem a possível saída, assim, o pessoal tem falado que ele vai para Kawasaki, né, me desculpem,
e Eli Tomac, que parece que já está assinado com a KTM, então talvez ele tá empurrando com a barriga, quer terminar bem o ano, quer ir pro Super Motocross ali, que vale R$1 milhão, chegar muito bem preparado e tentar vencer, botar a grana no bolso ali. Então, talvez possa estar tomando essa decisão, a gente não sabe, né? É isso que a gente está tirando vamos dizer assim, por leitura só, né? Chutando, né? Por palpite. Então, isso, vamos dizer assim, denegriu um pouquinho a imagem dele, vamos dizer assim, né? Agora, falando de Jet, será que o tendão de Aquiles, a criptonita do Jet, é o começo da prova ali? Será que ele sentiu calor? Será que ele sentiu o setup da moto? Como vocês viram, eles mexeram no quadro da moto. Na minha opinião, ele pegou fisicamente, tanto que aparecem umas imagens ele se perdendo com a moto, né? E quando o cara perde a parte física, ele perde a precisão, né? Às vezes ele até consegue, mas é muito mais difícil e vai perdendo a precisão. E aí, esses erros mostram que ele parecia estar cansado, desistiu, né? Ele falou, cara, vou guardar tudo para a segunda bateria. Acabou dando certo, fez uma ótima largada e dominou a bateria. Lembrando, né, que ele voltou da operação do joelho, né? Pô, tem que tirar o chapéu para o que ele tem feito, né? Dominado o campeonato, venceu as 2 etapas da abertura. Então, mas será que isso aí será o que os pilotos vão ter que trabalhar, o começo de prova dele? Será? Vamos ver nas próximas etapas, né? Com certeza o Tomac deve ter pescado alguma coisa e vai judiar dele no restante do campeonato aí, que o cara tá com sede de vitória, quer ser campeão novamente aí e terminar no topo. Agora falando de Justin Cooper, terceiro lugar na etapa, fez uma ótima primeira bateria, fez um quarto lugar, não, vamos dizer assim, não conseguiu render, largou bem e decaiu, e a segunda bateria andou melhor, né? Na Impala ele fez a primeira bateria muito bem e a segunda não tão bem, então são alguns ajustes, a largada ele tem acertado normalmente, né? Impala ele não acertou na segunda bateria, mas na segunda bateria sofreu bastante na primeira etapa, nessa conseguiu render melhor e rendendo aí um terceiro lugar no pódio, um ótimo resultado aí para o piloto da Star, que tem contrato anual, né? A gente espera que para a próxima temporada, já renovou, né? Que seja de 2 anos, né? Você tá sempre ali tendo bons resultados entre termos, né? Entre os 5 primeiros, tanto do Supercross como do Motocross, não significa que você vai ter um contrato top, né? Às vezes o cara te oferece uma mixaria e você andar por bônus. A gente não sabe a atual realidade, né? Igual eu falei no último vídeo ali, quanto um piloto profissional gasta, aí vocês consegue ter a noção, a intenção de saber quanto que é investido em cada piloto. Tanto imagina lá fora que esses mínimos detalhes fazem total diferença e esses pilotos têm toda uma equipe por trás. Então, com certeza, Justin Cooper vai crescer bastante durante o campeonato. A gente espera que ele faça boas provas, continue com as boas largadas e possa vencer baterias aí, dominar e se erguer no campeonato aí, brigar pelo campeonato, como ele sempre foi o forte dele, né? O motocross, tanto na 250, quando ele sempre mostrou bons resultados aí. Agora falando dos pilotos da Kawasaki, Jorge Prado tem sofrido bastante, falou que o acerto da moto tá longe de tá uma moto competitiva, né? Ele falou que sofreu na primeira bateria, a culpa é toda dele, porque ele foi para a direção errada, né? Ele não estava tão convidado, ele falou, vamos pegar direito e vamos para esse lado, né? E acabou que a primeira bateria ele falou, cara, eu morri, o setup da moto totalmente errado, e na segunda bateria ele foi pro outro lado, aí me senti melhor, rendendo um top 5 aí, um 5º lugar. Então, o piloto tem sofrido, né? Lembrando que ele vem da KTM, né? Do quadro de ferro desde a 60. Então, cara, nunca andou com quadro de alumínio, saber se ajustar com a moto, isso, aquilo, ou que a moto faça o que ele queira, realmente é difícil. São horas de treino, tudo. Ele se machucou no Supercross, teve que ficar um tempo parado. Então, vai sofrer. Ele fala que esse ano, vamos dizer assim, tá sendo um aprendizado para ele no Supercross, foi, né? E no Motocross. Então, esse ano, como ele tem um contrato de 3 anos ali, com a Kawasaki, ele tá tranquilo. Quem não tá tranquilo e tá fazendo de tudo para vencer seu companheiro de equipe é Jason Anderson, que tem tido, pelo menos uma bateria, ele tem tido muito, muito bem, tem brigado ali, tem sido melhor que o seu companheiro de equipe, mas lembrando que ele também ficou de fora umas etapas para se recuperar fisicamente, acho que ele estava com um problema no joelho ou no pé,
Tanto que ele tava, como eu falei no outro vídeo, ele tava andando no Supercross por ser o único piloto, né, tava machucado, e quando ele viu que os caras não iam renovar com ele, ele falou, ah, cara, tchau pra vocês, eu vou me poupar fisicamente aqui pro motocross para eu conseguir uma vaga em uma equipe para a próxima temporada. Então, são esses pequenos detalhes aí que estão feito a diferença, né? Então, com certeza, é um gás a mais para ele no final das baterias, um ânimo a mais para ele ir lá e bater seu companheiro de equipe. A gente, vamos dizer assim, tá tudo embaixo dos panos, né? Será que Sexton realmente vai para Kawasaki? Será que Tomac assinou com a KTM? Então, vamos saber nos próximos meses. Próximos meses não. Esse mês, até o final do mês, já deve sair algumas notícias sobre isso daí. Vamos esperar ansiosos, né? De agora deu uma decaidinha, mas até a final de junho aí vai sair alguma coisa bacana, alguma coisa 100% confirmada. Falando do campeonato, Jet liderando, segundo Aaron Plessinger com 16 pontos atrás, Lai Tomac 17 pontos atrás, 1 ponto atrás de Plessinger, Justin Cooper 19 pontos atrás e Hunter Lawrence 22 pontos atrás. Então, não tem... O Jet aí vai sofrer bastante com esse campeonato. A gente espera que ele sofra, né? Que ele não domine, que ele também não se machuque. A gente quer ver o melhor dos pilotos dentro da pista, que ele não faça boas largadas, ele toma que venham de trás, desculpa o soluço, que eles venham de trás, que a corrida fica mais emocionante. Assim, essa corrida foi sensacional. Opa! A primeira bateria. Que o Tomac veio, ficou mantendo, o Plessinger andou muito bem, manteve aquela diferença, né? Que ele impôs no começo de prova, e vamos dizer assim, no finalzinho o Tomac foi lá e passou. Isso deixa a gente atento, pô, tá legal de assistir a corrida, porque aquela corrida o cara larga na frente e some, né? Nem aparece, igual foi a primeira bateria de Pala, né? Nem mostrar, daí que é a disputa de quarto, quinto, a gente quer ver a disputa dos primeiros, primeiro, segundo e terceiro, e muito mais emocionante quando o cara vem de quinto e pra primeiro, né? Então, é isso que faz o nosso esporte mais grandioso, tudo que nos deixa sempre atento, nos faz fanático, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer até a última curva, né? Até às vezes na reta da bandeirada pode quebrar uma corrente, a moto quebrar, o cara cair. Então é isso que faz nosso esporte muito melhor do que os outros. Não concordo? Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos. Vou tentar melhorar ainda mais um pouco. Essa semana ainda sai uma notícia bombástica sobre a minha pessoa. E é isso daí. A gente se vê nas pistas. Valeu!